Olá, como vai? Tudo bem? Nós estamos agora no nosso segundo módulo, né? Estivemos esse mês que se encerrou praticamente, estudando sobre introdução à psicologia. E hoje, a partir de hoje, nós temos aí uma nova série que é alusiva ao segundo módulo, né? Cujo tema é Psicologia Pastoral. Nós estaremos estudando essas 4 videoaulas que vão acontecer, né, sendo essa a primeira videoaula. Eu quero convidar você, querido aluno, querida aluna, a pegar sua apostila, porque nós estaremos estudando um tema bastante importante dentro do contexto da psicoterapia cristã à luz da teologia. Aqui nós vamos entender perfeitamente qual é a proposta do nosso curso de psicoterapia cristã. Na verdade, o que acontece? Precisamos entender a psicologia, o trabalho da psicologia, o que a psicologia faz, até onde a psicologia é importante na psicoterapia cristã, dentro do contexto agora dessa matéria, psicologia pastoral. Então vamos lá. Para que a gente entenda a questão da psicologia pastoral, a gente precisa entender o que é a teologia, para que a gente entenda aonde há o encaixe entre a teologia e a psicologia. E todos os líderes eclesiásticos, pessoas que atuam na área da escuta, na área do aconselhamento, em suas comunidades, aonde você, aluno, já atua na área do aconselhamento ou está desenvolvendo e quer aprender a desenvolver a área da escuta, aprendendo as técnicas terapêuticas, né? Então vamos estudar essa parte que ela é bastante importante para todos nós. Pois bem, eu não sei em que parte do nosso Brasil você está, mas seja bem-vindo a mais uma aula e nós estaremos aqui falando a importância, né, que é esse tema psicologia pastoral. Antes de entrarmos no assunto, no conteúdo de psicologia pastoral, nós precisamos entender uma coisa. O que é a psicologia? Desde o início já estamos trazendo esse tema, né, da psicologia como ciência comum, da psicologia científica, da psicologia como a ciência, né? E vamos entender, vamos retroceder um pouquinho para nós entendermos, porque aqui a apostila ela inicia falando, logo após a introdução, sobre o significado de teologia e depois o significado de psicologia. Mas eu quero já iniciar fazendo um pouquinho aqui o inverso, falando um pouco sobre psicologia para que você entenda a parte da teologia, né, aonde se encaixa. E para que isso aconteça, nós precisamos, primeiro ponto que nós precisamos entender aqui na nossa aula, que a psicologia, ela é uma ciência. E a psicologia como ciência, como toda ciência, ela é laica. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que você entenda o contexto a ser explicado nessa hora. Então, vamos ver a psicologia agora como ciência. Então, a psicologia, ela não se detém a nenhum credo religioso, ou seja, ela é laica. O que eu quero dizer? Ela não depende de religião, não se determina por um pensamento religioso. A psicologia é uma ciência em construção. Por ser recente, é possível encontrar nela muitas ideias que de alguma forma vão ter ligações muito fortes com valores religiosos, filosóficos, ideias, conceitos, mentalidades, visões sob vários prismas. Vamos entender isso aqui um pouquinho mais. O cientista, ele vai fazendo uma construção, ele vai construindo o seu conceito, o conceito de ciência, ao longo de suas investigações, de seus questionamentos, em dados do seu conceito e do seu conhecimento. Tá? Talvez você escute aí um barulhinho, né, aqui nos nossos bastidores,
mas eu tenho aqui um auxílio, né, o meu secretário, meu flipchart, que vai estar aqui norteando nossa aula para que a gente entre aqui nos tópicos de forma ordenada, né? Então esse barulhinho dos bastidores aí é o meu assessor aqui que está me assessorando. A psicologia, ela não desqualifica a importância da religiosidade e da espiritualidade para o indivíduo que vai passar para um processo de tratamento. Esse tratamento, ele será feito com base científica, mas a psicologia, ela não tira a importância da religiosidade nem da espiritualidade daquela pessoa. A psicologia, ela propõe, para que você entenda, ela propõe e ela se pretende a prática do apoio e da ajuda a uma pessoa que se encontra em um estado de sofrimento. A psicologia recebe todos os tipos de pessoas para a ajuda, independente de crenças, buscando soluções e resoluções, dos seus problemas. Independente de crença, denominação, se a pessoa é ateu, etc. Não importa qual seja o credo religioso daquela pessoa. A psicologia não questiona a pessoa. Ela não questiona se esta pessoa é vinculada a uma religião ou ao cristianismo propriamente dito. Bastante interessante nós irmos por partes para que a gente entenda isso, sabe? Então, a psicologia ela é laica. E sendo laica, ela não está presa a nenhuma religião. Primeiro ponto importante você saber. Porque existem pessoas, né? Existem pensamentos no meio evangélico concernente a esse tipo de coisa, né? Nós entendemos que Deus, ele é um Deus que o cunho central do seu amor é a restauração do ser humano, a restauração do homem, a reconciliação do homem, porque a palavra religião é justamente isso dentro desse conceito teológico. Significa ligar novamente o homem a Deus. Isso tem um cunho bastante teológico. Quando uma pessoa fica diante de um sofrimento de uma outra pessoa, qual é o caminho a seguir dentro dos valores cristãos para ajudar esta pessoa? Quais são os processos? Quais processos que estão ocorrendo? É aí onde entra o papel da psicologia. A psicologia, ela ensina, ela ajuda. O terapeuta tem algo a dizer e sempre vai ter algo a oferecer. Porque ele vai ter o conhecimento, né? Ele tem o conhecimento das técnicas terapêuticas, ele vai ouvir, ele vai analisar, ele vai investigar, ele vai ver quais são os comportamentos e baseado no comportamento daquela pessoa, ele vai nortear os caminhos, né? Criar soluções para que aquela pessoa encontre o melhor caminho para sair daquela determinada situação, daquele determinado transtorno, e isso muitas vezes exige tempo. Não é simplesmente vou ao consultório terapêutico e ali eu vou sanar minhas questões emocionais. De início, não. Até mesmo dentro de um aconselhamento pastoral. Existem situações na vida da pessoa que é um processo. E esse processo, ele envolve as questões tanto mentais quanto as questões comportamentais. E isso exige uma análise mais apurada da situação para que o profissional, né, no caso o terapeuta, né, nós estamos aqui num curso de psicoterapia cristã, e o propósito do curso é a sua formação como profissional, e
mesmo você já sendo um aconselhador, mesmo você já sendo uma pessoa que já trabalha nesta área, é importante agora que você entenda que a sua formação vai fazer com que você amplie seus horizontes e possa, inclusive, nortear o caminho de muitas pessoas dentro de suas demandas emocionais. Então, o terapeuta, ele sempre vai ter algo a oferecer para a pessoa que venha ao seu encontro, né? Tanto nos gabinetes pastorais, nas comunidades, aonde o terapeuta, onde é o campo de atuação do terapeuta. Na prática, o terapeuta, ele pode ajudar o cristão. Estamos nos referindo à psicoterapia cristã agora, né? Daí a importância desse tema, psicoterapia cristã à luz da Bíblia. Estamos falando aqui para pessoas evangélicas, católicas, pessoas de um segmento que trabalha nessa área, que atua nessa área. Então, é possível? Sim, é possível. Porque daí a importância de você entender o papel da psicologia e o papel da teologia. Daí a importância de entender a psicologia pastoral, como que ela funciona no seu todo. A psicologia, para ela, o que é o aconselhamento? E o que é a psicoterapia? Duas coisas distintas. Dois prismas diferentes a ser analisado. Eu quero convidar você a entender isso aqui comigo. A área da psicologia é responsável por desenvolver técnicas capazes de diagnosticar, de orientar, tratar, previr, né, distúrbios mentais e de personalidade. Inclusive isso aqui é assunto aqui da nossa apostila, né? Logo aqui na introdução a gente lê a respeito disso. A psicologia pastoral aplica e aprimora essas técnicas terapêuticas a partir de uma vertente religiosa. E para que você entenda isso, nós vamos agora entrar para um entendimento da teologia, tá? E para que você entenda essa vertente religiosa, porque a psicologia pastoral, ela entra dentro deste assunto porque o pastor, o líder, o conselheiro espiritual, aquele que está lá na sua comunidade orientando, aconselhando, agora ele vai entender que ele precisa da psicologia como ciência e da incorporação dessa ciência dentro do conhecimento que ele vai ter daquela pessoa, para aplicar o seu conhecimento com aquela pessoa que vai procurá-lo, né, diante de um sofrimento, e aí ele precisa entender como aplicar, qual é a forma de aplicar, não só a psicologia, mas também a teologia, aquilo que ele tem aprendido. Eu entendo que você tem um conhecimento a respeito de teologia. Eu não quero, inclusive, aqui me aprofundar bastante, porque não se trata de uma aula de teologia, de um curso de teologia, mas se trata de um curso de psicoterapia, cuja matéria, cujo módulo, né, é a psicologia pastoral. Mas entendemos agora a psicologia como ciência, a importância dela na aplicabilidade da psicoterapia, e agora a gente precisa entender também qual é a importância, qual é o papel da teologia. E para que a gente entenda essa vertente importante, tão relevante para a psicologia pastoral, é necessário que a gente entenda o que é a teologia, né? Então, a palavra teologia vem de uma associação grega que significa das palavras teos, Deus, logia, estudo, e logos, palavra que revela. Bom, o conceito de teologia é o conhecimento de Deus e o seu relacionamento com a sua criação. Nós vemos dois tipos de teologia. Para uma pinceladinha, para que você entenda um pouco,
Temos a teologia natural e a revelada. O que é natural? A Bíblia fala a respeito da teologia natural, né? O livro sagrado, o livro de estudo da teologia, fala a respeito da teologia natural. Que teologia é essa? É a teologia da criação. Quando coloquei até um versículo ali, se você quiser procurar na sua Bíblia, Salmo de número 19, verso 1, né, que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, ou seja, tudo está patente aos olhos do ser humano, né? Que teologia é essa aqui natural? É o homem contemplando a criação de Deus. É o homem diante da criação magnífica relatada lá em Gênesis, no capítulo 1. E qual é o segundo tipo de teologia que mostra pra gente? É a teologia revelada. Na natural, o homem elogia, o homem fica vislumbrado com a criação e ele tem algo dentro dele que ele sente necessidade de preencher. Então, nessa teologia natural, o homem procura Deus. E na revelada, é Deus se revelando para o homem, né? Salmo também, de número 101, no verso 6, diz que os olhos de Deus procurarão os fiéis na terra, né? Então Deus está sempre à procura. Desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos uma história de amor, uma história de resgate, de reconquista, uma história de trazer novamente o ser humano a ter este relacionamento com o seu Criador. E nós vamos ver também a teologia aqui como estudo acadêmico, né, dos estudos das religiões. Então, estou dando aqui uma pincelada para que você entenda o que é a teologia. Mas uma coisa eu quero te dizer, que através da psicologia pastoral, os líderes eclesiásticos e religiosos que atuam na área do aconselhamento aprendem a observar, a analisar as atitudes e os sofrimentos e os mecanismos mentais da pessoa e procura ajudá-la a identificar a causa do problema e a rever comportamentos inadequados a partir da ideologia cristã. Agora, e a definição da teologia, da psicologia? O que acontece? Nós não precisamos nos aprofundar muito. Inclusive aqui na apostila, que você tem aí, a apostila, tem algumas definições mais a fundo a respeito da psicologia, né? E também da teologia. Nós não vamos nos deter muito aqui, porque o nosso foco mesmo é a psicologia pastoral. Nós entendemos que alguns alunos são líderes em suas igrejas, em suas comunidades, e já se aprofundaram no estudo da teologia. Por isso, gostaria de convidar você a pegar essa apostila aí, depois, né, ou agora, se você achar por bem, dar uma olhadinha aí, né, nós temos aqui a teologia sistemática, são campos, são áreas da teologia, né, teologia sistemática, teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia reformada, teologia contemporânea. E a psicologia? Nós vimos que a psicologia ela estuda a mente, né, e o comportamento humano. Não vamos aqui nos deter muito, porque também já desgastamos este assunto aí com as aulas anteriores do módulo 1º, né? Mas quero dizer para você que o objetivo da psicologia, né, como está aqui na sua apostila, você pode ler aí, é diagnosticar, compreender, explicar e orientar as mudanças de comportamentos, dos comportamentos humanos. Então, na psicologia pastoral, né, o líder em questão, ele vai estar analisando o comportamento, as mudanças, ele vai estar observando e isso é um material de estudo para se chegar a uma conclusão, a um direcionamento para estar ajudando aquelas pessoas, né,
Nós temos aqui a psicologia clínica, a psicologia comportamental, a psicologia da saúde, a psicologia educacional, a forense, a cognitiva, a esportiva, a social, a psicologia organizacional e a psicologia jurídica. Cada uma dessas áreas aqui da psicologia estuda as suas influências, as suas demandas, e cada uma atua, né, representa os diversos campos de trabalho que o profissional pode exercer fazendo a prática, né, exercendo a prática da psicologia. Vamos lá, mais um pouquinho para frente. A psicologia pastoral está relacionada a dois contextos das ciências humanas, que são a arte psicológica e a prática pastoral. O objeto da psicologia pastoral é o ser humano. Vai estar lidando com tudo que diz respeito ao ser humano. E o grande alvo da psicologia pastoral não é somente compreender a pessoa em suas demandas existenciais e espirituais, mas levá-la a reunir condições e recursos para redefinir sua própria história diante de si, sua família, sua comunidade e sua experiência espiritual. Ou seja, a pessoa precisa de uma transformação, ela precisa de uma direção, ela precisa de uma mudança. E tudo isso vai mexer com todas as suas estruturas, né? Quem ela é, o ambiente que ela vive, a sua experiência espiritual, a sua família, as pessoas que estão no seu entorno. Através das escrituras sagradas, podemos estudar Deus e a sua relação com a humanidade. Bastante interessante isso. E o que nós podemos entender é que esse relacionamento com Deus, né? O seu conhecimento, o estudo de Deus e o seu relacionamento com o homem envolve muitas questões interessantes, sabe? Como está a alma, como é o ser humano, o que o ser humano precisa, quais as mudanças que ele necessita, sabe, para vigorar essa comunhão com o seu Criador. Tanto a psicologia quanto a teologia têm o ser humano como alvo. Dentre as ideias dos pensadores filósofos, nós vamos nos concentrar em Tomás de Aquino. Existem alguns pensadores filosóficos que eles transpuseram suas ideias, debateram, tornaram isso evidente, né, em muitas situações, mas eu quero de todos eles mencionar aqui Tomás de Aquino, que foi um teólogo da Igreja Católica, que viveu no período entre a ruptura da Igreja Católica e o aparecimento do protestantismo. Então, o que aconteceu? A crise econômica que se deu lá na Inglaterra, nós estudamos sobre isso, né, sobre a história da psicologia, levou os questionamentos da igreja e os conhecimentos produzidos por ela a serem assim, a sofrerem muitas mudanças. Por isso, foi preciso encontrar novas justificativas para a relação entre Deus e o homem. Dois temas ficaram no foco do estudo. O primeiro, a distinção entre essência e existência. Isto fez com que se destacassem dois fatos importantes na história eclesiástica. E eu quero abordar com vocês agora esses dois tópicos importantes. Inclusive, isso aconteceu, esses fatos a serem destacados, eles aconteceram em épocas diferentes, né? O primeiro fato foi no século IV, depois de Cristo, e o segundo foi no século XVI. Então, no século IV, a partir do século IV, depois de Cristo, o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império Romano. A cultura passou a ser teocêntrica. O pensamento, as artes, todos os campos dos conhecimentos
ocupavam-se somente com o estudo de Deus e a vida sobrenatural. Já lá para o século XVI, as pessoas, foi a segunda coisa importante que se destacou nesse período, é que as pessoas com transtornos mentais e comportamentais eram consideradas como espíritos malignos. Veja só que coisa. Acreditava-se que os loucos eram feiticeiros. E uma das primeiras questões a serem levantadas seria a discussão da possibilidade de um diálogo entre a psicologia e a teologia. Aí já começa a se questionar, né? A ver a necessidade de ter um diálogo, uma conversa, se debater aí a respeito da psicologia e da teologia. Começa-se a falar de alguma coisa a respeito dessas duas áreas importantes, né, para o ser humano. Interessante que parece que o cuidado, o acolhimento, a empatia e o aconselhamento, nesse período já começa a ser questionado essas coisas. Já começa a ser falado, né, a respeito do cuidado, do acolhimento, a empatia e o aconselhamento. E estas quatro coisas importantes, né, esses quatro adjetivos importantes, inclusive para a psicologia pastoral, surgem como recursos de apoio emocional e espiritual dentro do espectro que inclui ambas as ciências, ou seja, tanto para a psicologia quanto para a teologia. Esses recursos podem ser considerados categorias fundamentais para a psicologia pastoral. A psicologia pastoral, ela visa estudar e analisar a influência do aconselhamento pastoral derivado da Bíblia Sagrada